Em oferecimento ao Instituto Renova, aqui seu sorriso é de elite. Oi, gente bonita do meu Brasil! Bem-vindo ao programa Elite, quase no final do mês, né, gente? Olha, passando rápido, né? Acabou o nosso tempo da Copa e agora passou agosto, já tem que começar a dar tchauzinho para 2026, é ou não é, né? Ó, eu quero começar o programa falando rapidamente com você sobre um assunto que todo mundo passa, principalmente com o aumento das redes sociais. Eu quero falar com você sobre a crítica. A crítica deixa você mais fraco e faz você desistir. Eu quero te dar uma boa notícia. Quem critica você gostaria de ter a tua força. Como que eu posso diagnosticar isso, Carol? Olha a vida da pessoa. Tá melhor que você? Conquistou muito mais coisas que você? Toda crítica de uma pessoa que já está além de você, que já passou pelo caminho que você passou, ela vai criticar, aliás, ela não vai te criticar, ela vai pontuar situações que podem te prejudicar e atrás ela vai te dar uma mentoria. Agora, aquele que quer o lugar onde você está, vai colocar defeito em tudo. Aí você faz uma análise. Como é que está a vida daquela pessoa? Ela chegou? Não, não tá. Ela tá para baixo? Então, ela não tem autoridade para falar de você. Continua. Para não. Crítica vem dos fracos. Mentoria, conselho vem dos fortes. Abra seus ouvidos para quem já chegou. Feche os seus ouvidos para quem nem tenta. Programa Elite começa um recadinho para você e dizer que aqui ninguém te critica, aqui todo mundo te acolhe. Já volto! Estratégias e negócios de elite, Regina Zulim, com estratégias para você e também respondendo os nossos telespectadores. Regina, é com você! Obrigada, Carol. Bem-vindos ao Estratégias e Negócios de Elite. Crescer é o sonho de todo empresário. Mas quando esse crescimento passa a ser algo que ameaça a empresa ao invés de sustentá-la? Se a sua equipe está sobrecarregada, se a sua operação não entrega o que você vende no prazo combinado com o cliente, se seus processos estão defasados, é a hora de você parar, respirar e reavaliar. Muitas vezes é necessário não aceitar um contrato, não aceitar um novo cliente. Por quê? Porque isso garante a vida saudável da sua empresa. Uma técnica fácil e eficaz é o A3. Você vai colocar a sua situação atual, como está a tua empresa, as pessoas, a operação e o processo. A partir daí, você vai gerar planos de ação para que você passe a entregar o que realmente promete para o seu cliente dentro do prazo e com qualidade. Qualidade é fundamental, é tudo aquilo que transforma o comum em extraordinário e com certeza você quer ser um empresário diferenciado, extraordinário. Uma dica, converse com a sua equipe. Faça reuniões diárias. Sabe aquelas reuniões de 15 minutos? Elas são muito eficazes. São essas reuniões que fazem com que você tenha a ideia de como está todo o seu negócio. E aí é o momento de você se reorganizar, de você colocar as coisas no eixo. Crescer tem que ser de forma sustentável. Quantidade não significa qualidade, não significa boa entrega. Agora me conte,
Como está a sua empresa? Como está a qualidade, a sua entrega e os seus prazos? Agora responderemos a pergunta da internauta Gabriela Furquim. Olá, meu nome é Gabriela e estou aqui para fazer uma pergunta para Regina Zwin do quadro Estratégias e Negócios de Elite. Regina, o que as empresas precisam fazer para estarem aderentes à nova reforma tributária? Excelente pergunta, Gabriela. Primeiro passo é avaliar se a empresa está no regime adequado ao negócio dela. Se ela está no Simples Nacional, no Presumido ou no Real. O importante é que toda a equipe esteja alinhada às mudanças. Começamos agora em 2026 e temos até 2033 para adequar. Verifique se você está no regime correto, no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real. É fundamental. Avalie também o preço do seu produto, porque pode ser que haja mudança. Gabriela, espero ter te ajudado. E você aí de casa que também tem dúvida, me chame. Será um prazer bater um papo com você e esclarecer as suas dúvidas. Agora é com você, Carol. Do berço ao sucesso, ela que está trazendo uma convidada especial para você ouvir, aprender e cuidar. É com você, Dani! Obrigada, Carol. Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Do Berço ao Sucesso. Aqui você aprende sobre trauma, como se acolher e principalmente como alcançar o seu sucesso. Hoje nós estamos com uma convidada incrível, a Tatiana Fonseca. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada. Ela é a fundadora do Brain Performance Institute e ela tem uma causa linda que você vai conhecer agora. Tati, conta pra nós como que foi descobrir sobre o laudo do seu filho, conhecer o mundo autista e como que isso virou para você um propósito de vida, uma missão. Muito obrigada pelo convite, Dani, é um prazer enorme estar aqui. Bom, eu sou uma mãe atípica, né, mãe do João Pedro, meu filho tem hoje 10 anos, mas esse diagnóstico ele veio quando ele tinha 1 ano e 8 meses e foi bastante difícil, né? Ele foi diagnosticado com o autismo mais severo que tem, o autismo nível 3 de suporte. E com a minha espiritualidade, né, eu tive um resgate. Eu digo que quem me salvou foi o meu filho, porque eu passei a entender que a minha vida tinha um propósito maior com tudo aquilo, né? Tive meu encontro com Deus, com Jesus, e a partir daí eu precisei entender que eu precisava também buscar ajudar outras famílias. Agora, pegando o diagnóstico, ou já tem o diagnóstico dos seus filhos, e conta pra nós como que foi transformar toda essa experiência em propósito, em empresa, como é que surgiu o Instituto? Então, nós tivemos um avanço muito importante, né? O nosso filho avançou do nível 3 de suporte para o nível 2 de suporte, está caminhando para o nível 1, né? Glória a Deus por isso. E o que a gente viu nós convencemos americanos a trazer, né, essa tecnologia aqui para o Brasil. A gente passou a fornecer de forma exclusiva isso para outras famílias, além de tratar o nosso filho. Então virou um grande propósito, né? Para ter uma ideia, Dani, a gente sofre muito, né, com o tratamento convencional e nesse nosso tratamento a gente consegue ter um resultado de 1 ano de terapia em 40 dias. Então a gente consegue acelerar, né, o desenvolvimento dessas crianças atípicas. Esse é o nosso grande propósito, né, e hoje a gente está aí, atendemos mais de 500 famílias no Brasil, né, e temos um propósito aí de alcançar ainda esse ano 1000 famílias. Muito bom. Obrigada, Tati, mais uma vez, por compartilhar conosco e como que as pessoas fazem, os terapeutas, as empresas que querem te encontrar. Você poderia deixar as suas redes sociais? Sim, com certeza. É importante colocar também que nós não tratamos só autismo, tratamos TDAH, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade. A gente está agora em público adulto e vocês podem encontrar a gente no nosso perfil do Instagram, que é o Brain Performance Institute BR, e lá a gente está disponível para atender, tirar qualquer tipo de dúvida. Eu tenho o meu perfil pessoal também, que é Tatiana F. Souza, F de faca, S de Souza com S, e lá a gente vai poder estar recebendo vocês, tirando todas as dúvidas e, obviamente, né, encontrar outras pessoas com o mesmo propósito que o nosso. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e continue conosco para aprender sobre trauma e para crescer e ter sucesso. Obrigada, Carol. Thaís Rodrigues, vem! Obrigada, Carol. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro Entre Nós com Thaís Rodrigues. E eu estou de volta com ele, muito especial, o MC Kaique SP,
E também estou com o sósia do jogador Mbappé. E eu vou contar um pouquinho para vocês do lançamento de uma música de sucesso. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso quadro. Convite, tá bom? Gratidão, viu? Gratificante demais. Obrigado aí, porque hoje é um dia muito importante estar aqui, falando um pouquinho aí da batidão, de um som que explodiu nas redes sociais. E obrigado mesmo de coração a todos aí que estão acessando as músicas, tá bom? Conta pra nós, da onde que nasceu No Batidão? Então, No Batidão a gente, normalmente é uma música remix a batidão é do amigo meu, que ele planejou fazer e a gente falou, vamos fazer um remix que vai dar muito bom. E hoje em dia o remix ele passou da música oficial, que é a No Batidão Funk, e a gente teve a criação de falar assim, vamos trazer uma vibe dançante, que a galera se envolve, que a galera pega nas crianças também. E hoje em dia virou um dos maiores hits aí do funk, que a galera conhece, que eu sei que você sabe. E muito obrigado mesmo a todos que estão acessando aí. E qual o pedacinho da música que tem mais sucesso? Vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando. Você dançando funk e o bumbum balançando. Essa parte aí é a mais viral que a galera gosta. Que faz muito sucesso aí nos seus shows, né? E a gente segue aí firme aí com vários hits pra vocês. E além de No Batidão, você tem outros também, sim, né? Cita alguns pra nós também. Homens de Funk, com mais de 150 milhões de acessos aí nas plataformas. Também Câmera Lenta Funk, um dos maiores hits também, aí com mais de 5 milhões de acessos. Esse é um dos mais hits meus que virais aí no mundo todo. Agora nós vamos fazer um bate-bola com o MC Kaique. Vamos falar um pouquinho. Sim. Você prefere o palco ou estúdio? Então, o estúdio é um momento ali do artista fazer a criação, onde a gente consegue ter mais ideias para trazer o hit para vocês, e o palco é onde a gente consegue o complemento do artista, né? Essa que é a verdade. A gente tá no estúdio, faz a criação, lança, e a gente ali passa a ver as pessoas, né, que cantam, a energia. Ali eu prefiro os dois, vou falar a verdade para você, porque ali é um momento que a gente, tipo assim, mais importante, entendeu? Mais um momento do artista ali. Essa é a minha visão, eu prefiro os dois mesmo. É isso. Então tá. É isso. E de dia ou noite? À noite. Noite, claro, né? À noite, tipo, é uma vibe legal. Isso aí, tipo, pô, ainda mais as imagens ainda que sai um vídeo, algumas fotos, sai muito foda, muito legal, muito legal, muito legal. E falando de sucesso, agora vocês afastam o sofá, que vai vir coisa boa do MC Kaique. Vamos lá, então, agora para uma dança muito boa aí? Você de casa se prepara, hein? Estamos aqui já no jeito, já tá tudo certo. Até eu vou dançar, hein, gente? Ela desce, ela sobe, no baile é pressão, e na linha perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão, no batidão, só por aqui. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dançando, e o bumbum balançando. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dançando, e o bumbum balançando. Ela sobe no baile, atenção, minha linda perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dançando, e o bumbum balançando. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dançando, e o bumbum balançando. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dançando, e o bumbum balançando. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dançando, e o bumbum balançando. Gente do céu, maravilhoso, muito Kaique. Muito obrigado, viu? Que sucesso. Obrigado. E vocês, pelo jeito, se divertiu e amou também, porque eu dancei, aproveitei e já dancei aqui. Muito obrigado. Deixa as redes sociais para eles, quem quiser seguir, quem quiser conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho. Nas redes sociais, @MC Kaique SP, @sócia do Mbappé, tá bom?
Vou seguir todos lá também de volta lá. Tamo junto, muito obrigado mesmo também pelo convite. Isso aí é muito, pra mim, é gratidão demais. E tamo junto, galera. Vamos que vamos. E mais uma vez, Kaique, muito obrigado por ter aceito aqui estar no quadro Entre Nós, viu? Sucesso obrigado. E tudo de melhor. Segue também no Instagram também. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu quero agradecer vocês por mais um domingo compartilhando aqui com nós. E agora eu vou deixar um beijo muito especial até domingo que vem. Agora é com você, Carol. Você está na Sala VIP. Fique agora com a nossa programação. Boa conversa, bons momentos, onde as histórias ganham voz. Sala VIP com Renato Lisboa, porque toda grande história merece ser contada. Muito bom dia! Iniciamos mais um programa Sala VIP, o programa que te entrega cultura, literatura e muito conhecimento que vem dos livros. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito legal. Você é brasileiro, não é? Pois é, eu também sou. Nós vamos falar sobre sucesso à brasileira. Sucesso é bom, né? Todo mundo deseja ter o sucesso. Imagina você, então, ter acesso a histórias de brasileiros de sucesso. Pois é, essa ideia genial, ela foi trazida por Celso Sberner. Ele publicou o livro Sucesso à Brasileira, uma compilação de relatos, de histórias que ele ouviu no podcast de 100 brasileiros de sucesso que contam como que eles chegaram, como que eles alcançaram o sucesso na vida. Isso é muito legal, porque quando a gente vai lá fora, a gente vai na Europa, vai na Ásia, em outros países e conversando com as pessoas, a gente nunca vê ninguém falando mal do seu país. Mas o brasileiro, às vezes, ele tem esse costume, né, de falar mal do Brasil, de reclamar do Brasil para os outros e acaba passando para os outros uma má impressão. Tem gente que nunca visitou o Brasil e tem na sua mente má impressão desse país maravilhoso. E um país que tem muita gente que faz muita coisa legal de sucesso. Então hoje, na nossa entrevista, nós vamos trazer ele, Celso Sberner, para falar do sucesso à brasileira. Aguarde que a entrevista roda daqui a pouquinho. Aguenta aí. E minha dica da semana para você é o livro Sucesso à Brasileira, de Celso Sberner. Um livro de histórias reais que o Celso ouviu de brasileiros e brasileiras de sucesso e que contam os bastidores de suas vidas, de suas carreiras, que levaram elas a atingir o sucesso. Você está com dificuldade de alcançar o seu sucesso? Gente, leia Sucesso à Brasileira, de Celso Sberner, mais uma publicação da Editora Lisboa. Existem livros que ocupam uma estante. E existem livros que atravessam o mundo. É para esses autores que existe a Editora Lisboa, presença nas principais bienais e feiras literárias, produção audiovisual completa, assessoria de imprensa nacional e internacional. Porque publicar um livro é importante. Fazer dele um acontecimento é o que fazemos todos os dias. Ei, pessoal! Estamos aqui para mais uma entrevista sensacional dentro do Sala VIP com o autor que está dando o que falar aí no mercado literário brasileiro. É simplesmente Celso Sberner, que publicou o livro Sucesso à Brasileira, mais uma publicação pela Editora Lisboa. E a gente agora vai contar um pouco do que é isso, Sucesso à Brasileira. Parece título de samba, Celso. Conta pra gente um pouco sobre Sucesso à Brasileira. Primeiro, Renato, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria, é um prazer sempre estar contigo. Né? A gente esteve já na turnê de Barcelona, de Portugal e aqui na Livraria Drummond, então sempre um prazer estar contigo. Obrigado por você ser um daquelas pessoas que colocou muita pilha para a gente acelerar esse livro aqui. Não é samba, não é música, Sucesso à Brasileira
é algo para a gente gerar mais sucesso no nosso país, é algo para valorizar o que a gente tem melhor aqui no Brasil, Renato. Então, aquilo um pouco que você sempre fala e falou também na sua abertura, né? A gente tem sim problemas no Brasil, né? A gente tem problema de corrupção, de educação, de violência, e a gente escuta muito falar disso. Por que não falar de todas as coisas boas que a gente tem aqui, né? E dessa vontade nasceu o livro Sucesso Brasileiro. Que legal, Celso. E é interessante porque você ouviu todas essas histórias primeiro num podcast e depois você teve esse insight, essa ideia. Poxa, as histórias estão lá, estão no YouTube do podcast Sucesso Brasileiro, mas eu quero fazer uma compilação, trazer, colocar no papel, publicar, e deu vida a esse livro. Como que foi esse processo aí para você? Não, sem dúvida, muito bacana. E a gente tem um projeto chamado Sucesso Brasileira. Começamos com um podcast trazendo executivos, empreendedores, empresários, artistas, jornalistas, humoristas, músicos. A gente trouxe pessoas de sucesso de várias áreas para contar suas histórias inspiradoras, para nos dar dicas de sucesso. E tem uma coisa que eu escutei esses dias, assim, talvez o Sucesso Brasileiro seja o primeiro livro de um podcast. Normalmente é o contrário, mas ou não existe. Isso aqui a gente tem um projeto onde a gente começou a escutar tanta história boa, tanta gente falando aqui de, olha, eu tenho resiliência, eu tenho força de vontade, eu tive um problema, eu quebrei minha empresa, eu tive que me reinventar, que isso foi gerando um material que naturalmente foi natural acontecer de que virasse um livro para ficar registrado de uma outra forma, todas essas histórias inspiradoras, Renato. Então, e bacana que disso aqui, de todas essas histórias, eu consegui compilar padrões de sucesso. O que essas pessoas têm de diferente? Por que um é o presidente da empresa? Por que um é um piloto de Fórmula 1? Por que um humorista famoso na televisão? Por que um é o CEO de uma editora? A gente tem um episódio lá com o Renato Lisboa. Então, por que essas pessoas chegam ao sucesso? Então, é com muito prazer, muito feliz que eu estou com o resultado e a repercussão tem sido muito bacana também. Agora, Celso, essas 100 histórias, né, que você ouviu até o final de 2025, né, que deu origem aí a esse livro, você consegue selecionar uma delas que foi a que mais te impactou, que você escutou, você falou, meu Deus, que história que é essa, que fez você ficar dias ali pensando a história dessa pessoa? Não, eu seria injusto, Renato, se eu pegasse uma, mas tem algumas passagens interessantes, assim. A gente tem muitos CEOs, tem muitos presidentes de empresa que vieram e trouxeram muita perspectiva de carreira, de como chegar lá. Então tem esse grupo de diretores. Tem empreendedores, eu podia falar que dos empreendedores que a gente tem aqui, quase 70% deles quebraram a sua empresa ou outra empresa em algum momento antes de se tornar um empreendedor de sucesso. Tem empreendedores. Tem uma lista de mais famosos, né? Então, quando o Christian Fittipaldi veio para falar de Fórmula 1, foi muito bacana. Quando o Leão Lobo veio para falar de jornalismo, ele que tem muitos anos de jornalismo, né? E também de celebridades, foi muito bacana com o Leão Lobo. Diogo Portugal, quando veio falar de humor, foi sensacional, assim como o Rafael Cortez. Mais interessantes, assim, quando o Heródoto Barbeiro, 80 anos, um dos jornalistas mais respeitados no Brasil, foi uma aula de sucesso. Então, eu diria que tem um pouco desses grupos aí. Legal, Celso. Agora, você disse que após você compilar essas histórias e ouvir todas essas histórias, você acabou encontrando no meio delas fatos que, se as pessoas fizerem, elas podem alcançar o sucesso também, que acabou impulsionando a criação da sua metodologia, né, o Sucesso Brasileiro. Você pode contar um pouquinho, claro, dar um spoiler aí dessa metodologia e quais são as vertentes que você encontrou nas histórias de todos eles que impulsionaram a criação dessa metodologia? Sim, um pouquinho sim. Não muito, senão depois as pessoas não vão querer ler o livro, né? O que a gente tem? O que a gente tem de comum em ser brasileiro, né? A gente é um povo com criatividade.
com muita resiliência, com muita força de vontade. A gente tem necessidade, né? A gente tem necessidade, é um país carente, a gente tem um país continental, a gente tem diversidade. Tudo isso faz a gente ser um povo que tem sucesso em geral, aqui e no mundo. Então, esse sucesso brasileiro, características comuns que eu te falar, você já sabe. Mas quando a gente vai mais a fundo, Renato, aqui para entender o que cada um falou naquele seu episódio lá no podcast, de 1 hora abrindo o coração, a gente começa a ver que tem algumas coisas, alguns detalhes importantes, né? Então, primeiro, todos estudaram ou pesquisaram muito. Então, não vem do céu. E não quero dizer que ele estudou efetivamente numa faculdade, uma universidade formal. Muitas vezes foi se pesquisar mesmo, foi estudar um tema ali e foi definido. Todos eles, sem dúvidas, pesquisaram muito na sua área de atuação. Segundo, todos são muito resilientes. Do tipo assim, Renato, essa história de fazer o livro não vai dar certo, né? Não, pera. Vai dar certo, sim. Puta, mas vender livro, como você me falou uma vez, né? Pô, me falavam que vender livro eu ia morrer de fome, né? Você com resiliência foi lá e continuou insistindo até ter o sucesso da Editora Lisboa. Então, muitas histórias, a grande maioria passam por isso, de resiliência. E o terceiro, se eu puder falar, né? Estudar, ser resiliente. E o último é a atitude. Não adianta nada você estar aí, você estudar, você ser resiliente, se você não tiver atitude para empreender, para dar um passo na sua carreira, para mudar de vida, para fazer algo diferente, mudar de rota. Então, atitude. Então, seria sucesso é igual a estudo, mais resiliência, mais atitude. Esse S no começo da metodologia será. Eu tenho feito algumas palestras a partir daqui. Como a gente sempre fala, o livro ajuda nessa autoridade. E eu tenho feito algumas palestras que a repercussão tem sido muito bacana. As pessoas querem entender onde está o sucesso dos outros, e aí a gente conseguiu transformar isso num método onde a pessoa pode começar a escrever, a montar o seu plano de sucesso. Então, eu diria que o sucesso brasileiro hoje vira um apoio aí, um caminho para quem quer ter sucesso na sua vida pessoal, profissional e tudo mais. Legal, Celso. Agora, depois da publicação do livro, quais são os resultados que você já consegue perceber que você pode contar aí para o nosso público? Não, escrever um livro foi uma experiência sensacional, né? Eu já tinha sido coautor de 1 ou 2 livros, de escrito capítulos, assim, mas você quando vai escrever o seu livro, assim, a experiência é incrível. Você precisa de muita dedicação, de muita regra, de muita resiliência, porque tem hora que você acha que está muito ruim, tem hora que você acha que está maravilhoso, aí você muda tudo. Mas quando você tem um livro, Renato, assim, que você tem aquilo que você pensa, está registrado para sempre num livro, isso te dá uma segurança de poder falar com mais autoridade. Não é só assim, vai gerar autoridade porque vão só falar assim, olha lá, o fulano, Beltrano escreveu um livro. Mas quando você tem a sua essência escrito ali, essa autoridade vem naturalmente. Então, autoridade com certeza e a propriedade de poder falar de um tema, e hoje eu falo de sucesso brasileira, e não é o meu sucesso, mas o sucesso de mais de 100 pessoas nos ajudando e nos entendendo aqui, isso você tem muito mais propriedade para falar, para você passar a mensagem que você quer passar para todo mundo. Celso, eu quero te agradecer pela presença, contar um pouquinho, sucesso brasileiro, muito sucesso para você, muito sucesso para o livro, e espero que venham mais livros aí. A segunda edição, que é a segunda edição, eu tenho que estar nessa segunda edição, né? Porque na primeira eu não tinha gravado o podcast, né? Verdade. Agora na segunda edição eu já gravei o podcast. Compromisso meu contigo aqui. Obrigado. Um abraço, Celso. Voltamos daqui a pouquinho. Aguarde aí. Pessoal, você viu que bacana? Nossa, cada domingo, que história. Uma história melhor do que a outra, não é verdade? Então, marca aí na sua agenda, já bloqueia domingo de manhã para estar sempre junto com a gente aqui, porque a gente vai estar trazendo personagens de sucesso para poder falar para você das histórias deles. Por quê? Porque a história dele vai influenciar você, vai transformar sua vida e sua mentalidade.
Agora, a dica de sucesso, dica Lisboa, é aponta a câmera aqui para o QR Code e acessa o clube de assinaturas da Editora Lisboa. Nesse clube de assinaturas, você adquire 2 livros por mês, apenas pelo preço de R$ 99,90. Isso mesmo, 2 livros que vão chegar na sua casa, sem frete, por R$ 99,90. Então não deixa de apontar aqui a câmera para o QR Code e adquirir essas obras-primas que vão passar pela curadoria antes de chegar na sua casa. Ei pessoal, você que está acompanhando Sala VIP todo domingo, você deve estar muito animado a começar a ler ou já começou a ler, não é verdade? No domingo passado nós falamos sobre a leitura de capítulo por capítulo, mas essa semana eu quero dizer que você que está começando, você quer absorver melhor aquela leitura daquele livro que você está lendo, leia em voz alta. Sabe por quê? Porque você vai estar ouvindo você falar daquela história. O seu cérebro vai passar por aquela história por 2 vezes. Você vai gravar mais rápido e a leitura vai ser mais prazerosa. Pessoal, o programa Sala VIP fica por aqui, mas a semana passa rapidinho. Logo, logo estaremos juntos no domingo que vem. Um grande abraço e uma ótima semana para todos. Domingo que vem tem muito mais para você. Já estou cheia de saudade. Tchau!